é torcedor da sua maneira, ajuda como pode, né? Seja assinando aí um pacote na televisão, seja pagando ingresso. Então não tem essa, viu, meu querido Neto? Não tem essa aí de poder reclamar da diretoria só quem é sócio do clube, não. Todo torcedor tem o direito de reclamar dessa diretoria. Porque o trabalho deles nos últimos anos é ridículo e a gente só tá nessa situação por causa deles. O time não tem pressão, a gente vê que não tem comunicação dentro de campo, um cara não orienta o outro, não chama o cara a atenção, não briga, não discute, não tem nada. O time que é muito passivo acaba sofrendo. Fielzone, o que o povo tá pensando nesse resultado, hein, Danilão? Lima, clima pesado aqui no camarote, viu? Eu chamei algumas pessoas para conversar com a gente aqui. O pessoal querendo ir embora, nem queria falar. O Sérgio topou conversar com a gente aqui, né, Sérgio? E aí, 42 mil pessoas, domingo de manhã, estádio lotado, para assistir esse joguinho, rapaz. E aí? Mano, rodamos 500 km do interior de São Paulo para vir aqui e ver o time não conseguir acertar um passe direito para frente. Marcação frouxa, parece que não treina a marcação, só cerca. Não tem interceptação, não tem roubada de bola. Mano, não sei se esse time treina, não. Não sei se é jogador querendo derrubar treinador. Não sei se é salário atrasado. Certo não tá, mano. Certo não tá. Tomar sufoco do Bragantino em casa não é certo, mano. A Lelê comentou no intervalo que o físico do time não ajuda. O Marcelo Lima falou que tecnicamente o time não ajuda. Pra você, o que tá faltando no time do Corinthians? Cara, preparo físico já faz tempo que tá faltando. O time morre no segundo tempo. Mesmo os nossos jogadores mais jovens não têm velocidade. Tem menino novo aí tentando dar uma arrancada no final do jogo com a agilidade numa geladeira do Plex. O cara parece que tá pesando 200 quilos. Tá difícil, nosso time tá fraco. Tem que melhorar, tem que mudar. O Corinthians classificou pra Sul-Americana. Mas o que você acha? Tem que focar no brasileiro para não cair, rapaz? Molecada na Sul-Americana, igual fez quarta-feira na Libertadores, e tentar pelo menos chegar nos 44 pontos para fugir do fantasma da Série B no brasileiro. Molecada na Sul-Americana e esses má vontade aí no brasileiro. Boa, obrigado. Lima, eu tava ouvindo a transmissão aqui, o De Paula maravilhoso, a Lelê. O sentimento de vocês aí na cabine é o mesmo do pessoal aqui no camarote, na arquibancada. Vocês estão retratando exatamente o que os corintianos estão sentindo. O time com sono, o pessoal reclamando aqui com a menor vontade de jogar. O desesperador aqui os corintianos no camarote Fielzone nas arquibancadas, viu, Lima? Daqui a pouco se tiver mais gente aí que esteja disposta a falar, você chama a gente, tá bom, Danilão? Vamos lá. Com certeza. Serviram uma feijoada aqui, que é a melhor coisa do dia, viu? Serviu uma feijoadinha agora aqui. Nesse horário vai bem, mais alguém aqui. Exatamente. Vou ver se eu pego mais algum corintiano pra conversar com a gente. Já te chamo. Valeu. É isso aí, Danilo Souto no camarote Fielzone. Vou falar uma coisa. Vai lá, já vai chegou lá. ele, mano. Opa, vai lá. É o Paulo Nunes? Tá Parece o Paulo Nunes. Parece o Paulo Nunes, hein? O Lima falou. Como é que você chama? Gilberto. E aí, Gilberto? Acordou cedo, 42 mil pessoas. Teu colega estava aqui agora falando para você. Qual que é o sentimento que você vai embora hoje aqui de Itaquera? Sentimento péssimo, o pior possível. Você vem, anda 500 quilômetros, acorda cedo, não dorme, passa a noite sem dormir. Chega aqui, vê um monte de jogador sem vontade, sem marcação, só cerca, não corre. O time não cria nada. E quando cria, não consegue acertar o gol. Recua a bola pro goleiro. O goleiro do Bragantino saiu de campo sem sujar o uniforme, porque não fez nenhuma defesa difícil. Tá aí, ó, sentimento do torcedor aqui no camarote Fielzone, Lima. Boa, Danilão, daqui a pouco você volta no camarote Fielzone trazendo a palavra do torcedor do Corinthians, obviamente com a cabeça inchada, né? Acorda cedo, como disse aí os dois torcedores que o Danilo entrevistou, os dois vindos do interior, andaram 500 quilômetros para assistir isso aí, ó. É o seguinte, ó, 13ª rodada do Campeonato Brasileiro começou ontem. O São Paulo ganhou de 1-0 do Fluminense, o Flamengo ganhou de 2-0 do Fortaleza, o Grêmio, que virou vice-líder do campeonato, hein, ganhou lá em Salvador do Bahia por 2-1. O Internacional empatou em 0-0 com o Cruzeiro. Neste domingo, abrindo a rodada, o Corinthians perdeu para o Bragantino de 1-0. Com essa vitória, o Bragantino subiu aqui para a 4ª colocação até o momento no Campeonato Brasileiro, né? Tem a rodada toda para se desenrolar nesse domingo, mas nesse instante o Bragantino é o 4º colocado com 23 pontos.
E o Corinthians é o 15º com 12. E aí Lima. foi o que eu disse. Quem fala? Quem chama? De Paula, perdão, Lima. Diga. A situação aqui em Itaquera que eu não tinha visto há algum tempo, hein? O quê? Policiamento dentro do gramado. Policiamento, a PM tá dentro do gramado, em frente ali às organizadas, na linha da grande área, Lima. Imagine você, na linha da grande área, policiais e aqueles stewards, né? Que a gente chama, né? Que são os contratados, os seguranças contratados. Policiamento e stewards dentro do gramado, fazendo uma espécie de proteção numa possível invasão de campo. Aliás, o De Paula foi feliz em lembrar isso, o número de policiais, o pessoal da Rocan, pessoal até da Rota aqui, tá bem reforçado depois daqueles protestos do último jogo. Mas, até conversando com membros da organizada agora há pouco, eles falam, não vamos invadir porque sabemos, se tiver invasão, perde mando. Corinthians vai perder mando. E se já tá ruim, pode piorar. Então, só por isso que não há invasão. Porque senão... O Danilo Soto tá lá no camarote, dá pra ter uma ideia do que vocês estão falando. É isso, né, Danilo? Exatamente, o De Paula falou Tá no mute aí, Danilo. Linha, Aí, agora foi. Eles estão na linha da grande área, como o De Paula narrou aí. Os torcedores do Corinthians ali na arquibancada ainda, Gaviões ali na arquibancada ainda. E é uma prevenção mesmo da polícia para não ter nenhuma invasão ali no campo. Tá certo. Aí Eles fizeram alguma coisa, né? Acho que dá para ver aí pelas imagens lá no fundo, lá do outro lado, aqui de onde eu estou. Boa, é isso aí. Não pode mostrar muito o campo mesmo após o término do jogo, né? Por regulamento aí da CBF. Mas deu pra gente ter uma ideia assim, Danilão. É isso aí. Danilo tá lá no camarote Fielzone. Daqui a pouco ele volta também. Clima tenso, né? E obviamente esse número, esse efetivo de policiais, de stewards, já era pensando nisso. Se der alguma zebra aí a gente perder, tem que ter um policiamento reforçado para evitar qualquer coisa. E é o que eles estão fazendo lá no campo do Corinthians, na Arena Corinthians nesse momento. A polícia, então, ali na grande área, fazendo um cerco onde fica a torcida organizada para evitar qualquer tipo de invasão de campo por parte dos torcedores. Garoto, eu vou falar uma coisa, ó. Acordaram cedo, chegaram cedo aí, assim como todos os torcedores que estiveram presentes aí em grande número, mais de 42 mil torcedores. Mas parece que quem não acordou, quem entrou em campo cochilando, foi o Corinthians mais uma vez, hein, Letícia? Olha, Lima, eu não sei nem por que eu me estresso ainda com esse time, viu? Eu já deveria estar calejada e vim sabendo, né, o que vai acontecer. Porque, aliás, não é nem de hoje, né? O torcedor que se ilude achando que a situação do Corinthians está assim por causa de algum fator que aconteceu agora, esse ano... É fechar os olhos também, né? Tentar tapar o sol com a peneira. Porque a gente tá fazendo aqui o Energia em Campo desde 2019. E, cara, a gente já tá seguindo, parece que um roteiro, né, De Paula? Desde então. Desde essas últimas gestões aí, André Sanches, né, pra Duílio. Toda a dívida que foi acumulada. Elencos mequetrefes, né, medíocres. Jogadores que nunca poderiam estar vestindo a camisa de um time como o Corinthians, ainda mais ganhando salário de 500 mil, 400 mil, esquemas com empresários, né? Você monta times ridículos, que não dá para brigar por título nenhum, nem sequer um campeonato paulista, com uma das maiores folhas salariais do Brasil. Então, assim, o Corinthians infelizmente virou isso nos últimos anos. E se a gente tá passando pelo que tá passando hoje... Não é de agora, né? É de anos já, ó, que essa diretoria tá ensaiando isso. Muitas vezes a própria torcida consegue salvar o time. Porque o fator Itaquera era um divisor de águas, né? A gente já comentou aqui durante o jogo, Lima. Desde 2019, o Corinthians sofre para jogar fora de casa, né? Desde 2019, é um dos piores visitantes e tal do campeonato. Só que a torcida que apoiando em Itaquera, muitas vezes fazia os caras se motivar e às vezes até buscar um golzinho no final do jogo, né? Como foi aquele jogo contra a Chapecoense, que nosso vídeo até viralizou e tal. E agora nem isso. Nem isso você consegue mais arrancar desses jogadores aí. Então, Lima, infelizmente a diretoria realmente ela seguiu uma cartilha de colocar o Corinthians no fundo do poço. E quem sofre com isso é o torcedor. Então, assim, a gente fica chateado pelo torcedor, né? Pela gente aqui que somos torcedores, que sofremos, pelo torcedor que paga ingresso para estar aqui, o torcedor que acorda para acompanhar o time, que assina, né, qualquer canal aí para acompanhar,
que o torcedor, não tem ninguém mais torcedor que ninguém. Ah, porque eu vou em todo jogo, porque... Todo torcedor é torcedor da sua maneira, ajuda como pode, né? Seja assinando aí um pacote na televisão, seja pagando ingresso, então não tem essa, viu, meu querido Neto? Não tem essa aí de poder reclamar da diretoria só quem é sócio do clube, não. Todo torcedor tem o direito de reclamar dessa diretoria, porque o trabalho deles nos últimos anos é ridículo e a gente só tá nessa situação por causa deles, tá? Então todo mundo, aliás, deveria reclamar em vez de ficar passando pano. Mas enfim, Lima, a gente já sabe disso, a gente vinha falando há muitos anos, né? Desde 2019 mesmo que a gente tá aqui no microfone da Energia em Campo. Acho que só no ano passado ali, quando chegou o Vitor Pereira aí, colocou o pau na mesa e falou que realmente com esse elenco não dava, que tinha que arriscar com os garotos, que tinha que mudar, que inclusive ele deixou o clube, né, com aquela desculpinha da sogra, mas a gente sabe hoje qual foi o motivo que ele saiu, que ele viu que não tinha perspectiva de melhora, que a diretoria não tinha condições de contratar e ele ia fazer aqui o quê? Ele sabia que não tinha condições de brigar por título aqui, né? Então ele errou quando ele usou uma desculpinha ali, mentiu, né, sobre a situação da sogra, mas ele ter ido pro Flamengo diante da situação que ele via que acontecia com essa diretoria nos bastidores, isso aí eu não ia nem julgar, porque a gente sabe realmente, né, que nos últimos anos essa gestão deixa a desejar. Então é uma pena só pro torcedor, realmente. O torcedor que tem que sim cobrar dessa diretoria, que tem que sim reclamar, né? Você que mora no Nordeste, é corintiano, tá aí assistindo a gente, você que é do Sul, você tem todo o direito de reclamar. Assim como o sócio do clube, deveria estar lá nas reuniões também cobrando desses caras em vez de ficar só sugando. Mas enfim, Lima, é um assunto que, se a gente for aprofundar aqui, né? Meu Deus do céu, vai virar. Aliás, aqui. O Danilo Souto, ele tá com um ex-jogador lá que já participou conosco. Vamos ver o que o Edilson tem a dizer disso aí. Edilson, por gentileza, Edilson. A gente conversou no intervalo, né? Estava falando da falta de vontade dos jogadores. O torcedor corintiano indo embora hoje, decepcionado de novo com esse time. Então, mais uma vez, né? O Corinthians não jogou bem. Mais uma vez, a torcida sai decepcionada do estádio. Cara, eu vou dizer uma coisa. O Vanderlei Luxemburgo é o nosso treinador, é um cara que tem a responsabilidade de escalar o time, de fazer o time taticamente jogar bem, individualmente também, mas o que a gente vê é os jogadores sem falta de confiança, os jogadores posicionados assim mal, o time não tem pressão, a gente vê que não tem comunicação dentro de campo, um cara não orienta o outro, não chama o cara a atenção, não briga, não discute, não tem nada. O time que é muito passivo acaba sofrendo. Vou dizer uma coisa, com todo respeito, o Bragantino estava dando um jogo pro Corinthians. Bragantino ficava ali tocando, não ameaçava, errava bolas besta. Se o Bragantino fosse um time muito forte hoje, que tivesse jogadores capacitados, que o Bragantino também estava muito desfalcado, poderia causar até mais problemas ainda pro Corinthians. Agora a gente individualmente, a gente não tem nenhum jogador hoje para poder fazer a diferença. E a diferença, aquele jogador que chama a responsabilidade, faz muita diferença que faz em campo. Edilson, o Corinthians classificou para a Sul-Americana, tá na Copa do Brasil, mas se você estivesse lá dentro do elenco, o que você falaria com esses caras? Vamos focar no brasileiro aí, vamos salvar o time. O que você daria de conselho para a rapaziada lá? O futebol que eu joguei era um pouco diferente, era aquele futebol raiz, em que podia tudo, a gente brigar um com o outro, a gente discutir, entrava em campo até sem falar um com o outro, mas chegava em campo a gente resolvia, dava certo, porque a gente tinha muita personalidade. Hoje em dia eu não sei como é que lidar com os jogadores de hoje, porque os jogadores de hoje tem um monte de mimimi, não pode falar isso, não pode fazer isso, então é meio complicado, só quem tá lá dentro mesmo. Mas um exemplo assim, o meu perfil, do jeito que eu jogava, eu acho que hoje seria uma coisa assim fora da curva, porque eu sempre tive, sabe, muito discernimento, muita vontade, desejo de conquistar, de ganhar. E o que eu sinto é essa falta nos jogadores de hoje. Você não pode jogar aqui na Arena Corinthians com quase 40 mil pessoas, 40 e poucas mil pessoas, e o time passivo, esperando o Bragantino,
É como eu falei, a torcida quer explodir, quer ajudar o time, mas não consegue, porque eles não conseguem trazer a torcida para eles. Não tem um jogador individualmente para fazer a diferença, jogadores muito fixos na posição, então fica muito passivo dentro de campo, é um jogo normal. É uma equipe que todo mundo sabe o que vai fazer, como fazer, não é fácil de marcar. Boa, obrigado, Edilson. Valeu demais. Tá aí o Edilson, esse sabe o que tá falando, hein, Lima? É, tá certo. Então tá aí, minha nação corintiana. Rasgaram o verbo aí, né? Que o Corinthians quer essa atuação tifre do Corinthians, horrível, horrível, horrível. O Corinthians chegou aí mais uma derrota. Primeira derrota dentro de casa nesse Brasileirão. Coringão aí, que todo o Campeonato Brasileiro do ano passado, campeonato inteiro, as 38 rodadas, teve menos derrotas do que teve nesse Brasileirão em 13 rodadas. Em 13 rodadas, o Corinthians alcançou o mesmo número de derrotas, ultrapassou o mesmo número de derrotas que teve no ano passado. Ou seja, a atuação vem muito, muito mal. O Coringão não jogou nada. Vocês viram aí o primeiro tempo, o Bragantino melhor. O segundo tempo foi um jogo bem meia boca dos dois lados, mas o Bragantino aí, ó, colocou o Corinthians na roda, o Corinthians não apertava, o Corinthians parecia que estava com o Fernando Lázaro jogando com o Independente Del Valle em casa, parecia o mesmo jogo, não apertava, não pressionava, não ia para frente, estava perdendo, e o outro time adversário lá no campo de defesa, ó, só tocando a bola, deixando o Corinthians na roda, tá? Isso é verdade. E pro Corinthians, pro tamanho da torcida do Corinthians, pro Matias Rojas, que tava lá na arquibancada, lá em cima, assistindo o primeiro jogo do Corinthians, ele deve estar pensando, o que eu vim fazer aqui, cara? O que eu vim fazer aqui nesse time? Isso deve ser um pensamento que ele teve, tá? Isso aí com certeza. O Corinthians precisa de reforços urgentes. Eu não acho que o erro seja só do Vanderlei Luxemburgo, não, tá? O Vanderlei tá tentando colocar a molecada. Hoje mesmo ele subiu aí o Gabriel Moscardo, né? Então, o volante, joga bem, tá? 17 aninhos só, vai errar. Como todo experiente erra. A Juventude, obviamente, vai errar do mesmo jeito. Mas nesse jogo ele não errou, tá? Jogou muito bem, certinho ali. O giro da bola, domina, a técnica ele tem, o passe bom ele tem. Então, vai ser uma boa aí pro volante. O Corinthians está precisando de um volante mesmo, de verdade. Que seja ali na frente dos dois zagueiros que o Corinthians estava precisando. Acho que o Corinthians achou um bom jogador. Vamos ver se não vende aí pro Zenit também, por preço de banana, para qualquer outro time por preço de banana. Mas, vamos ver o que sai aí. Quem gostou do vídeo aí, rapaziada, vai deixando o dedo um like, se inscreva no canal. Siga a nossa página no Instagram, no Facebook. E temos o grupo do Facebook aí, onde a gente traz notícias 100% atualizadas do Coringão. Para vocês ficarem muito bem informados do que rola dentro e fora do campo do Coringão. A gente tá postando vídeos, notícias de manhã, na tarde e à noite, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para todos.